Trago um abraço da Cacique de Barros para todos vocês, da co-irmã dessa que é tão próximo dessa casa aqui. O assunto instinto e inteligência, ele é um estudo longo que nós espíritas que praticamos o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós fizemos. E ele tem várias passagens que são auxiliar, que nos ajudam a entender melhor. A gente vai tentar sintetizar sem procurar deixar tão pesado esse assunto, porque como ele é longo de estudo, essa síntese não é facilitada. Vamos tentar usar de exemplo. Nós vamos falar sobre tipos de inteligência, inteligência intelectiva, emocional, espiritual, en passant, para a gente ter noção do que nós, espíritos encarnados, podemos aproveitar desse assunto. Uma pequena história, que é uma história real, mas serve para a gente começar o pensamento. Um animalzinho caiu num poço de água, seco, um poço raso. Já começou a ser tapado, mas ainda tinha lá uns 3, 4 metros. Esse animal era um burro. E esse animal é pesado. Para ser tirado desse poço, não era fácil. Não seria nada fácil. Após ficar chamando, chorando, chamando a atenção com seu relincho, ele acaba sendo percebido pelo seu dono. Ele vai, olha e pensa, estou só. Como vou tirar esse animal daí? Então ele pensa, não encontrando uma solução fácil, vai lá, busca um amigo, o único que próximo estava da fazenda. Eles olham e não encontram solução fácil de tirá-lo dali. Ele se dá conta que aquele velho trabalhador irracional já estava meio cansado, não executando todas as tarefas com o mesmo primor, e ele mede o esforço de tirá-lo dali. E o pouco tempo de utilidade para ele pensa, ele está numa sepultura, basta eu cobri-la. Então ele tem a ideia de, convidando um amigo, buscando algumas pás, começar a tirar nesse buraco pasadas de areia, para com que o burro fosse soterrado e já ficasse sepultado. O burro se dá conta, e aí que chora mais, relinchando, chamando ajuda. Mas eles, determinados, continuam as pasadas de areia. Até que escutam que o animal para de relinchar. Eles acham que já não está mais com vida. E eles olham no buraco, que as pasadas eram dadas de longe com a terra, e eles veem lá o bicho calmo, tranquilo e mais alto do chão do que estava. Porque o animal se deu conta que essa areia tocada para dentro do buraco, se ele se sacudisse, ela cairia para baixo. E servia para ele como uma pisada a mais, o alteando, até que ele saísse dessa sepultura, desse buraco. Então, os buracos que até nós nos metemos, o fundo dele não é o final de tudo, mas apenas o fim da queda. Dependendo do nosso comportamento, nós vamos sair deles para a vida. Mas é uma questão de escolha. E nessa pequena história, a gente vai falando sobre um irracional, ou sobre 3 irracionais, porque 2 tocavam areia. A ciência ela costuma dizer que o homem é um ser irracional que pensa. Nós somos um animal racional que pensa. Retificando.
E a ciência se dá ao luxo de dizer que os animais, eles têm uma inteligência rudimentar, chamam de instinto, mas separam um da outra. No espiritismo não tem essa separação. Instinto e inteligência estão no reino hominal, dos humanos, com naturalidade. Eles convivem, eles permanecem convivendo durante todo o período de evolução do espírito. Tá bem? Nós temos na questão 73, já para a gente definir instinto, para começar a definição de instinto, ele vai nos dizer que o instinto independe da inteligência. Ele diz não. Ele depende, ele está junto com a inteligência. Ele vai dizer, inclusive, o espírito comunicante, que o instinto é uma espécie de inteligência, sem raciocínio, mas que provê o necessário. O animal irracional, ele age puramente instintivamente falando para prover suas necessidades, para manter o seu corpo, para reproduzir-se, para defender o seu território. E que no reino nominal não é desassociado a inteligência do instinto, porque o instinto é um tipo de inteligência. Os espíritos dizem ao Kardec que, inclusive, é uma inteligência mais segura do que a racional, porque ela não se engana nunca, ela não se equivoca. Kardec quis saber por que essa inteligência que temos para se movimentar, para crescer, para evoluir, por que essa não é tão segura quanto a outra, a instintiva? Porque nós, com orgulho, egoísmo, nós deturpamos essa inteligência. Nós estamos vendo que ali tem um vício e sabemos que os vícios nos fazem mal. E nós vamos executar os nossos orgulhos, os nossos vícios vão ser atendidos. O nosso egoísmo vai fazer com que a gente abrace aquele vício que a gente sabe que tanto mal nos faz. Então a inteligência que nos faz escolher entre uma coisa e outra, essa inteligência nos vai fazer evoluir, mas ela não é segura quanto ao instinto. Por isso que as duas andam juntas. Por isso que é legado a a inteligência instintiva, o ato de respirar. Nós simplesmente não pensamos em respirar, não é? Simplesmente a gente respira. É um ato automático, mecânico. É como caminhar depois que aprendemos, ou se nós nos mantemos com a condição física de caminhar. É um pé depois do outro, não é? A gente não fica pensando um pé agora o outro, um pé agora o outro, um pé agora o outro. A gente simplesmente, instintivamente, executa o processo. Não precisamos usar a inteligência, coeficiente intelectivo para isso. Essa inteligência está liberada para outras coisas. Mas veja, se eu decidir correr para chegar a tempo aqui na palestra, para não perder o atendimento espiritual, para chegar no horário, aí eu usei inteligência. E aí eu usei um pé após do outro com vontade e com intensidade, com o propósito de chegar até aqui. Uma e outra coisa são distinguíveis. Elas se confundem, mas pelos seus atos elas são distinguíveis. Daí a gente não poder dizer que eu fiz uma baita bobagem porque foi um ato instintivo. É óbvio que a gente usa essas coisas como uma desculpa, como usamos para tantas outras. Até na boca do Cristo a gente bota as desculpas pelos nossos erros. Justificamos coisas injustificáveis. Então o instinto ele nunca vai estar equivocado. Porque fomos abençoados com essa oportunidade, com essa condição intelectiva que não nos trai nunca, para a gente não deixar de respirar sem querer. É providencial que isso seja assim conosco. Na questão 74, essa linha de separação entre instinto e inteligência, para nós, ela não é percebida.
Onde é que eu estou agindo com instinto e inteligência? Simplesmente automático. Nós não vamos separar os atos, que nem a gente falou assim. E um animal. Bom, o animal é um pouco diferente da gente, porque ele tem uma condição, ele é irracional. Por mais que a gente adestre, por mais que a gente perceba que tem algum animal que tem uns rudimentos de inteligência aparecendo, o seu pensamento não é continuado. Ele não tem um planejamento para executar tal coisa. Ele simplesmente reage, às vezes com inteligência, cercando um animal, apartando uma ovelha, fazendo um truque, que simplesmente ele, se não for ensinado ou se não for repetido, ele vai esquecer. Como é regulado o instinto no animal? Já que a gente usa o escolher. Eu vou sair correndo para chegar na casa espírita na hora certa. Como é que é no animal? No animal, o equilíbrio e a providência divina dão questão do equilíbrio. Imaginem, há um animalzinho que se reproduz com muita facilidade, que é o coelho. Mas também é um animal muito vil. Ele facilmente morre, facilmente fenece. Ele tem uma duração de vida muito curta. Então, quando ele se reproduz, é aos montes. Quem conhece coelho sabe que a prole fica muito grande em pouco tempo. Agora vamos imaginar se as baleias se reproduzissem assim, como os coelhos. Ali o equilíbrio se dá pela providência divina. Onde está desprovido de inteligência de escolha, a vontade de Deus é o que causa o equilíbrio. Nós temos a inteligência, já que falamos bastante de instinto. Vamos falar de inteligência. Primeiro, antes de mais nada, é um atributo do espírito, é um atributo nosso. Nós, quando estamos encarnados, nós temos três coisas. Somos três coisas. Espírito, perispírito, ou corpo espiritual, e corpo físico. O atributo de pensar, o atributo de inteligência é do espírito que somos. Não é da matéria. O corpo, se nós morrermos, fica lá também sem instinto. Porque é um atributo nosso também. É uma forma de inteligência. Dessa maneira, quem é inteligente é o espírito, não o corpo. E é importante a gente falar o óbvio, porque muitas vezes a gente se comporta como se não fosse ter outras reencarnações. E usamos e abusamos da nossa condição de vida agora, desse corpo que usamos, comemos demais, nós temos absurdos na área da sexualidade, temos absurdos na área da questão econômica. Nós vivemos tudo aqui e agora, como se nós não fôssemos inteligentes, como nós fôssemos quase irracionais, como os animais, nossos irmãos inferiores. Nós não usamos a inteligência. Recebemos elas para fazer boa escolha. E essa boa escolha, ou amar, nós respondemos e é por isso que evoluímos. É por isso que nós somos melhores a cada reencarnação ou nos mantemos estacionados pelos erros cometidos repetidamente. Na questão 23 do Livro dos Espíritos e na 76, o Kardec vai receber a informação dos Espíritos que ambos estão falando de inteligência. Na 23 ele queria saber, o Kardec, o que existia no universo. Lá naquele conjunto de perguntas, é sobre os princípios do universo, onde ele vai saber que existe Deus, Espírito e matéria. Mas nessa 23 ele vai perguntar o que é espírito. Ele vai responder, o benfeitor vai nos dizer que é o princípio inteligente do universo. É uma das coisas inteligentes do universo. Na 76 ele vai perguntar da individualidade. E nós, espíritos, quem somos? Ah, vós são os seres inteligentes do universo. Individualidades, os seres inteligentes. Nas duas respostas ele responde
que a inteligência. Então, a inteligência suprema é Deus. E nós, à semelhança deles, temos esse atributo, inteligência, para usar positivamente. Para nos valer da inteligência, para evoluir, para avançar. Nas questões 71 e 585 do Livro dos Espíritos, o Kardec especifica um pouquinho mais isso. Ele vai lá vendo que o atributo da inteligência, tendo inteligência e usando a capacidade de pensar, nós podemos nos movimentar de duas maneiras. Primeiro, usando a vontade. Ora, se eu tenho um vício, se eu tenho um defeito moral, se eu tenho alguma coisa que eu não compreendo e quero compreender, alguma coisa que eu estudo para aprender, se eu usar de vontade e da capacidade de pensar, eu vou conseguir realizar. Porque eu não sou irracional. A gente pode até pegar a pá para jogar em cima do burro, se fazer que não está entendendo que está cometendo uma crueldade, uma grande bobagem, um grande equívoco. Mas no fundo a gente sabe que está errando. Então, se eu usar a vontade, pensamento e inteligência, eu vou executar boas coisas para a minha evolução. Não é verdade? Por que a gente não consegue? Porque não imprime vontade nas coisas de fazer. Adia a nossa evolução. Posterga, alonga o sofrimento. Não adianta acusar os outros que nos fazem sofrer, ou que isso, ou injustiça, dizer que Deus nos pune. Somos nós que nos mantemos retardados nessa evolução, não é os outros. E por outro lado, a nossa relação exterior. A gente tendo pensamento e inteligência, a gente vai se movimentar no mundo exterior vendo por três aspectos importantes. Primeiro, que nós não somos irracionais. Nós vamos planejar o futuro. Hoje eu estou assim. Eu tenho esse ou aquele problema. E se eu quero deixar de ter problema, o que eu faço? Vou planejar. Vou na casa espírita pedir ajuda, fazer um atendimento fraterno, vou ir para o grupo de estudo, vou me colocar à disposição para alguma tarefa na casa espírita, eu vou estudar, eu vou aprender uma nova profissão, um novo idioma. A gente então vai se movimentar planejando o futuro. Está aí um atributo nosso, usando a inteligência, usando o pensamento. Planejar o futuro. A outra coisa é nós termos a ideia do mundo extrafísico. Não estamos sozinhos. Somos espíritos encarnados. E há espíritos desencarnados. E acima de tudo, Deus. Não estamos apartados, sós aqui na Terra. Primeiro temos uma vida de relação. E há um mundo todo, que inclusive é o mundo original. Não é esse aqui o mundo físico, é o mundo espiritual. E o muito importante, quando a gente começa a pensar e usar raciocínio, a gente tem a ideia de Deus. É uma grande diferença para povos primitivos. Mais perto da irracionalidade do que da racionalidade. A ideia de Deus nos distingue muito do irracional. Neville, mas tem pessoas extremamente racionais que são ateus, que não acreditam em Deus. Em algum momento ou outro, esse espírito, nas encarnações anteriores, se apartou da ideia de Deus. Não significa que é estanque, ele vai precisar mudar para evoluir. A dor vai o convidar para voltar ao caminho mais reto. Nietzsche, que foi um grande pensador, filósofo, que declarou nos seus livros a morte de Deus para explicar que Deus mais nos atrapalha do que outra coisa na evolução. Nietzsche, quando vai ser estudado a sua obra, no final da sua vida, ele clama pelo Deus que ele não conhece e não compreende, porque ele sente um vazio enorme. Os ateus invariavelmente procuram a Deus e, por não achar, se colocam contra, como uma infantilidade intelectual, geralmente. Para nós,
Deus está compreendido como? Como vamos compreender Deus? Pelos seus atributos, eternamente bom, justo, sábio, imutável, imaterial. Nós não conseguimos compreender a intimidade de Deus, mas a gente sabe o que Ele não é e sabe que Ele deve ser, no máximo, extremamente bom, justo. Como é que a gente fez esse conhecimento? Usando a inteligência. Os Espíritos respondem a Kardec que nós não temos condições de conhecer a Deus. Jesus nos promete: tenham bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mas o que é essa pureza de coração? É nessa evolução que nós estamos aqui? Não é. Temos muito ainda para ver a Deus. Jesus o compreende, dizendo: eu e o Pai somos um. Nós pegamos na humanidade a questão da inteligência. Já que nós somos um ser inteligente e espiritualmente é um atributo que nós temos mesmo, por que nós nos comportamos diferente? Será que inteligência é aquele malabarismo de números, de conceitos, de questões intelectivas? Não, isso é coeficiente de inteligência, QI. No momento que nós somos criados e começamos a usar a vontade, que nem eu falei agora há pouco, para evoluir, que nós cremos num Deus, que nós sabemos que há algo além da matéria, nós já estamos usando o atributo da inteligência. Está provado que somos inteligentes. Todos, então, que estão encarnados são inteligentes. Está no enunciado da questão. São seres inteligentes da criação. Mesmo se nós somos sem instrução nenhuma nessa encarnação. Mesmo que nós parecemos mesmo embotado a nossa consciência intelectiva por causa de uma prova ou uma expiação. Mas é nesta existência. Nas outras, de repente, eu abusei da intelectualidade. Ou nessa que eu vim com a idiotia, para usar um termo mais antigo, ou com a demência, ou com alguma coisa que me embota a inteligência, não só quer dizer que é um problema que eu estou recuperando do passado, mas pode ser eu, um espírito, que aceitou uma prova muito mais difícil que outro para evoluir mais rápido. Também pode ser isso. O Daniel Goleman, que é um psicólogo, psiquiatra americano, ele vai nos falar sobre inteligência emocional. Ela é mais do que a inteligência intelectual? Não. Ela se soma, porque nós não somos bipartidos, nós somos inteiros. Eu não tenho só intelectualidade, eu também tenho emoção. E o Daniel, vendo como nós nos comportamos emocionalmente, eles, nos primeiros testes, eles viram que eles pegavam pessoas com QI muito alto e colocavam junto para trabalhar e davam o maior problema. Não rendia, não produzia nada, porque elas emocionalmente não se fechavam, era um grupo abalado. As experiências mostraram que é péssimo pessoas de muito QI tentando produzir alguma coisa juntos. Então os estudos mostraram que aquele que tem um coeficiente emocional maior, ele consegue se destacar porque ele mantém equilíbrio. E disse que a pessoa tem um coeficiente emocional adequado quando ela tem empatia. Ele diz assim, a gente é um analfabeto emocional quando a gente não tem empatia nenhuma. Pode ser um QI altíssimo e ser um analfabeto emocional. O que é empatia? É a capacidade de me colocar no lugar do outro para sentir o que ele está sentindo e as suas emoções. Tentar compreender o que é a dor dele, dela, para poder lidar da melhor forma possível para aliviar aquela dor. Então, quando nós vemos um menininho sentado na ambulância, após ter sido jogado uma bomba na Síria, perto de onde ele estava, e o menininho todo machucado, sentado com um pensamento
e o olhar ao longe. Se aquilo não toca a gente, se a gente não se emociona, não se coloca no lugar daquelas pessoas, nós somos ignorantes emocionalmente falando. E está tão comum da gente ver desastres que a gente está se tornando frio. Não se coloca mais com facilidade no lugar do outro. Estamos virando ignorantes. Nós ficamos naquele movimento de dedo no celular e as notícias boas e ruins passam ali. E a gente mistura tudo. Passa rápido de uma notícia triste, cruel, por uma piada sem graça de mau gosto. E a gente se afiniza com qual delas? E na humanidade a gente nunca teve com tanto avanço intelectual. Se a gente pega uma criança de 2 anos e dá um smartphone, é capaz dela sair mexendo na hora. Porque ela já teve isso em outra encarnação? Não. Ela fica olhando aqueles que estão perto dela o tempo todo fazendo. E tem crianças órfãos de pais vivos que estão do seu lado. Abandono tecnológico dos seus filhos. A gente está se tornando insensível. E as pesquisas mostram que quando a gente está nesse estágio, a gente, além de não evoluir, a gente se complica. Porque a gente tem a capacidade de um Bashar al-Assad, que é um ditador da Síria, de largar a bomba na sua própria população e ainda acusar que foi o outro povo. Não é crítica, estamos nos referindo, mas achamos um absurdo jogar bomba em cima das pessoas, em qualquer momento da humanidade, por qualquer ditador, por qualquer povo. Nós somos espíritas. Espíritas são a favor da vida, não contra nada. Defendemos a vida em todas as instâncias, em todos os momentos extremos ou de tranquilidade. E isso começa a denotar uma outra inteligência, a inteligência espiritual. A pesquisadora Dana Zohar, que é uma psicóloga também americana, ela, partindo do trabalho do Daniel Goleman e dos trabalhos que vão trabalhar com coeficiente emocional intelectual, ela percebe que algumas pessoas têm um diferencial. Ela não só é empática, não só emocionalmente ela é bem resolvida, mas ela avança. Ela consegue melhorar cada vez em quando. Porque ela vai descobrir que uma das características de quem é intelectualmente desenvolvido espiritualmente é a autoanálise, o autoavanço. Então, vejam só, nós espíritas, a gente tem uma intelectualidade média, está sempre estudando, lendo, vem às palestras, trocamos a informação com quem sabe mais que a gente, aprendemos, guardamos, erramos o conceito, vamos lá, aprendemos de novo. A gente está com uma média bem boa de coeficiente intelectual. A gente se coloca muito no lugar dos outros, sente a dor do outro no atendimento fraterno, compartilha para minimizar. A dor é do outro, permanece com ele. A gente não leva junto, mas a gente procura apresentar no atendimento fraterno o que a doutrina espírita oferece para amainar essa dor. Nós nos colocamos, então, numa boa condição de coeficiente emocional. Eu duvido que alguém daqui cometeria uma bobagem, um atentado à vida do outro, sem se colocar no outro, no lugar do outro, sem se colocar no lugar da família do outro. E se nós já erramos na vida, e já erramos muito, foi porque nós éramos ignorantes, sem sabedoria, sem informação. Hoje, a gente não faz mais. A duras penas no passado, de reencarnação a reencarnação, sofrendo, a gente deixou de ser interessado no que não nos pertence. Nós não conseguimos mais roubar. Se alguém deixa uma carteira, a gente guarda e viaja uma légua para entregar a carteira para a pessoa. O caixa dá um pouco de dinheiro a mais, a gente, quando descobre, volta
os quilômetros que tem que voltar para entregar. Não nos pertence mais esse hábito. O que eu estou querendo dizer? Que um hábito adquirido, a gente só vai fazendo a manutenção dele e adquirindo novos hábitos. Com a empatia é assim também. Cada vez mais nos colocando no lugar do outro, a gente vai tendo essa inteligência. E o coeficiente espiritual que eu falei? Ora, pois, nós espíritas trabalhamos por nos melhorar constantemente. A questão mais citada pelos palestrantes espíritas, pelo estudo que a gente faz, é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos ensina como nos autoanalisar, como nos moderar para evoluir. Nós nos preocupamos muito com esse assunto, porque nós sabemos o quanto é ruim sermos inferiores. Sabemos que as nossas dores, as nossas decepções, as nossas tragédias pessoais vêm das nossas escolhas mal feitas, da nossa ignorância a respeito da verdade. Não é? Estamos sempre nos autoanalisando. Um dos índices do coeficiente espiritual. Que bom que a gente já está assim. Uma outra forma de encarar, de pensar, é essas pessoas que têm uma inteligência espiritual, elas são idealistas. Elas colocam o ideal na cabeça, avalizam moralmente e seguem. Elas têm o hábito de fundar creches, fundar asilos, de dar a sopa, de fundar instituição como essa, uma casa espírita, de fundar uma associação de bairro, de prestar um serviço comunitário, fazer um grupo de doação de sangue, fazer um grupo de WhatsApp da vizinhança para poder um colaborar com o outro. Não só na área da segurança pública. Lá na rua da minha mãe eles têm isso. A minha mãe é enfermeira. Já uma ou duas pessoas, ela pelo WhatsApp do grupo, ela pôde correr e botar o remedinho embaixo da língua da pessoa e a pessoa estava desencarnando. Ela guarda em casa. Então a gente pode ser idealista de qualquer maneira, mesmo com redes sociais, que é altamente criticável hoje em dia. Inútil para a nossa evolução quase sempre, desde que nós queremos. Se a gente quiser fazer da rede social algo útil, nós faremos. Então a gente percebe que o idealista e o espírita, eles se confundem, porque somos idealistas. Estamos aqui com toda a dificuldade que nós temos para vir, para falar, para juntar uma quantidade de informação, para poder raciocinar, para poder dizer alguma coisa, para ser criticado, a gente está se expondo o tempo todo. Quando a gente sai daqui, a gente vai para casa e qualquer errinho que a gente faz, você não é espírita, você não foi na palestra, você não está... E a gente está lá, idealmente tentando nos melhorar. Somos idealistas. Dessa maneira, também se desenvolve espiritualmente aquele que compreende a diversidade. Não só a diversidade de sexos, de opiniões, mas principalmente aquela que nós estamos no dia a dia com contato com o próximo. Nós temos o hábito de não querer o contraditório, de não querer escutar a opinião do outro. E é uma grande falha, porque deixamos de aprender. A Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, ela tem um artigo lá, Conquistando a Humildade. E uma das coisas que ela diz lá é: se queremos conquistar a humildade, temos que ser eternos aprendizes. Aprender com o outro, ser humilde é fundamental. E às vezes a gente aprende com uma criança, com alguém que não está na academia e nós aprendemos alguma coisa lá de dentro da academia. Cansa de pesquisadores ir lá na Mata Atlântida, ir lá na Mata Amazônica, investigar alguma coisa e tem que perguntar lá para um caboclo, para um nativo lá da mata, que planta que vocês tomam, que vocês ficam com a pele desse jeito. Que chá que vocês fazem quando tem dor de estômago. E a sabedoria popular matuta, inculta para a academia, vai ensinar o catedrático.
o aceitar aprender sempre é importantíssimo. Paulo Freire, que é um pedagogo eminente que nós tivemos no Brasil, ele parava para dar atenção para qualquer um que aparecesse e quisesse debater com ele. O contraditório, ele ouvia com muita atenção. Criava um laço com a pessoa, muitas vezes pondo a mão no seu ombro, criando uma ponte, uma relação de proximidade. E ouvia sem constrangimento nenhum. Se fosse divergente da ideia dele, ele ao final debateria, porque ele sempre aprendia alguma coisa, mesmo com contraditório. E a gente tem que treinar isso. E espiritualmente, se a gente quer se evoluir, usando inteligência, nós queremos evoluir através da intelectualidade, nós temos que entender que o contraditório é só diferente da nossa opinião. Ele não pode ser alguém que nós vamos querer confronto. Confronto é eliminar a opinião do outro. Não permitir que o outro tenha opinião. E nós estamos vendo tempos de confronto. Seja por causa das eleições, das opiniões, as pessoas querem eliminar simplesmente o contraditório e vão deixar de aprender com o outro. Espiritualmente, se somos inteligentes, nós acolhemos o diferente, porque podemos aprender com ele. E aí qualquer tipo de diferença que você quiser. Não precisa pensar que é só de sexualidade. Pode ser a diferença no lar. Qual a opinião, se vamos dar essa ou aquela educação para os filhos. Que é onde geralmente os casais se perdem e mostram que intelectualmente não conseguem dar conta de uma vida a dois. Só defendem posições irracionais, quase animalescamente, se bobear, um só com o outro. E a gente está vendo que os assassinatos estão aumentando. Até arrumar uma classe de assassinato para as mulheres. O que é um absurdo, dado a quantidade de animalidade que a nossa sociedade está. É grave isso. É assinar um atestado embaixo de irracional. A independência espiritual e intelectual vai ser sempre procurada por aquele que está querendo avançar. Quando a pessoa diz assim, eu não quero mais aprender, por que eu vou fazer o ESD lá na Casa Espírita? Eu tenho 80 anos. Por que eu vou trazer o meu filho para a evangelização? Ele tem apenas 5 anos. Como é que ele vai entender de espiritismo? A gente aprende em qualquer momento da nossa fase evolutiva. Não é? Engatinhando a gente aprende. No leito de morte, lá na 4ª idade, a gente está aprendendo. A gente aprende o tempo todo. Se nós nos colocarmos à disposição de evoluir, a gente vai a qualquer momento. Basta a gente não colocar barreiras, criar pontes entre nós e o aprendizado, não muros. É fundamental. Essas pessoas que são desenvolvidas no coeficiente espiritual, elas são fraternas, solidárias, elas são compassivas, elas se condói com o sofrimento do outro. E nós espíritas, como é que somos? Sinceramente, eu não vejo terra arrasada. Muitas vezes eu vejo uma crítica muito grande de nós espíritas sobre nós mesmos. Eu vejo o espírita conseguindo transformar-se de pouco em pouco, mas a transformação efetiva. É claro, nós nos decepcionamos com nossa evolução de vez em quando, que a gente dorme não caridoso e quer acordar caridoso, porque fez uma prece de noite. Quer acordar com asa, isso não vai acontecer. A natureza não dá saltos. É um processo longo e firme, nosso. Nós vamos nos apropriar. Se nós vemos a nós mesmos com um olhar mais fraterno, nós vamos ver que as pessoas estão melhorando. Aquele não agride mais tanto com palavras duras. Aquela não fala mais tanto das outras pessoas que não estão presentes. A gente já tem vontade de trabalhar juntos. Vem, pega uma tarefa na casa espírita.
Nós compartilhamos de um afeto, de um carinho que é incomum se nós tivéssemos parado em casa e não fazendo nada ou nas redes sociais. A gente se dedica às pessoas observando o que dói nelas, como é que eu posso promovê-la, como é que eu posso fazê-la se sentir melhor. Eu sou sensível para a dor dela. Nós espíritas não somos assim? Não procuramos ser cada vez mais? Por que uma crítica tão grande a nós mesmos? Nos respeitemos, primeiro como pessoas. Vamos mostrar as nossas bases. Aqui eu já consigo fazer. Aqui eu já consigo ir. Eu não vou voltar para trás e ser agressivo de novo. Mas eu vou respeitar o outro que ainda é. Agora eu vou ser fraterno com ele. De vez virar outro bate-boca, não, agora eu engulo. Porque eu também já fui agressivo. E agora eu vou conseguir entender o outro e dar a paz a ele, que ainda não conseguiu controlar-se. Sensibilidade. Nós vamos ter piedade do próximo. E o que é piedade? Piedade é aquele primeiro sentimento que nos faz condoer da miséria alheia. Está lá um mendigo sofrendo na rua. A gente passa, olha para ele, aquela dor, aquela mágoa que dá de nós, não sabemos por que. Nossa, aquilo que nos faz nos movimentar até ele, isso é piedade. A piedade é irmã da caridade. Porque logo depois de nós nos condoermos do outro, do próximo que está sofrendo, nós vamos fazer alguma coisa. É como a parábola do bom samaritano, onde dois passaram e deixaram a pessoa que estava toda inconsciente, machucada, deitada. E passou alguém que na visão do judeu era de má vida, não era uma pessoa boa, era bruta, um samaritano. Mas o bom samaritano, no enredo da parábola do Cristo, ele queria mostrar que mesmo pessoas que não são bem vistas fazem a caridade. O samaritano recolhe aquele que estava caído. Ele pensa as feridas dele. Ele leva para a hospedaria, cuida dele, deixa lá pago o gasto de até então. Um pouco mais, ele vai dizer, se precisar gastar com ele mais do que foi gasto até agora, eu no meu retorno te restituo. Olha que ato de amor e caridade ao próximo que ele nem conhece quem é. Isso é piedade, que carreando vai levar ele à caridade, que carreando vai levar ao amor. E a gente diz, como está difícil da gente se amar, porque não estamos fazendo a caridade. Porque estamos nos compadecendo, nos apiedando muito pouco dos outros. Como falamos há pouco, a gente vê a desgraça alheia com naturalidade e vai passando para a próxima mensagem para ver se eu tiro isso da cabeça e dou algumas risadas. O nosso comportamento diz muito da gente, de quem somos. Então, se estamos agindo com instinto ou com inteligência, e que tipo de inteligência a gente está, é uma resposta que só nós podemos dar a nós mesmos. O comportamento é nosso. Se vamos evoluir ou não, a responsabilidade é nossa. As escolhas somos nós que fizemos. Não é ela, não é ele, não é ninguém que vai evoluir, que vai nos provocar a evoluir. Somos nós mesmos. Com isso, a gente diz que só há um espírito que a gente pode provocar a evoluir. Os outros que amamos, nós podemos dar exemplos, estimular, mas fazer com que ele evolua na marra, ela evolua na marra, não tem como. Porque se tem o livre-arbítrio. E escolher bem é uma coisa individual. E escolher mal também é. Os dois nos levam a caminhos diferentes. Um a permanecer como está, recolhendo os sofrimentos que fez plantar. E o outro evolui.
Somos inteligentes? Então vamos escolher dessa maneira. Senão é tudo instinto. Reproduzir, comer, defender território. E animal a gente não é mais. Nós já evoluímos e evoluímos bastante. Conhecer esse assunto é importante, mas principalmente se comprometer com a nossa evolução é mais importante ainda. Se não vai com esse conhecimento, vá com outro, mas que vá com amor. Compreenda que os estudos da doutrina espírita, eles não são simples. Eles requerem um pouco de esforço. Mas eles não são difíceis. Porque nós temos um incentivo de Deus, nosso Pai, que permite que nós tenhamos Jesus, os benfeitores, um Espírito protetor constantemente com a gente. Um ponto de luz como esse aberto, nos acolhendo. E se nós usarmos menos a crítica, mais a autocrítica e mais o amor ao próximo, tudo o que precisamos saber está pronto. Agradeço a todos, uma boa noite.